Imagine precisar de dentes novos alguns séculos atrás. A tecnologia e os materiais eram muito diferentes do que temos hoje. Não era tão simples como visitar um dentista moderno. O processo era muito mais rudimentar e doloroso. As primeiras dentaduras eram muito diferentes das que temos hoje. Elas eram feitas de materiais que hoje consideraríamos estranhos. Algumas eram feitas de madeira, marfim e outros materiais duros, ou até mesmo dentes de animais, que eram moldados para caber na boca humana. Mas uma fonte de material para dentaduras pode te surpreender: os dentes de soldados mortos. Sim, você leu certo. Era uma prática comum após grandes batalhas. Depois das batalhas, os dentes eram uma mercadoria valiosa. Os saqueadores procuravam por dentes perfeitos. Eles eram arrancados da boca dos falecidos e vendidos para dentistas, que os usavam para fazer novas dentaduras. Parece horrível, e era. Mas aqueles eram tempos diferentes. A necessidade de dentes funcionais superava a moralidade da prática. Vamos dar uma olhada mais profunda na história das dentaduras e dessa prática incomum que moldou a odontologia. As primeiras dentaduras eram frequentemente desconfortáveis e ineficazes. Elas eram feitas de materiais que não se ajustavam bem à boca humana. As de madeira, embora facilmente disponíveis, nem sempre se ajustavam bem e podiam dificultar a alimentação. Além disso, a madeira podia se deteriorar rapidamente. O marfim era um passo à frente, mas era caro e difícil de obter. Apenas os mais ricos podiam pagar por dentaduras de marfim. Os dentes de animais, embora fossem mais parecidos com os dentes humanos, ainda não eram o ideal. Eles podiam causar infecções e outros problemas de saúde. A demanda por dentaduras melhores cresceu, especialmente entre os ricos, que queriam manter uma aparência de saúde e status. Essa demanda levou à busca por materiais mais adequados e técnicas mais avançadas para a fabricação de dentaduras. Os dentes humanos foram descobertos como a opção mais compatível, pois se ajustavam melhor e eram mais duráveis. Mas onde encontrar dentes suficientes para atender a essa demanda crescente? Infelizmente, os campos de batalha forneceram uma solução sinistra. Dentes eram frequentemente extraídos dos soldados mortos para serem reutilizados em dentaduras. A Batalha de Waterloo, um conflito devastador em 1815, é um exemplo arrepiante. Milhares morreram, e depois que a luta terminou, os chamados saqueadores de dentes percorreram o campo de batalha. Eles extraíam dentes dos mortos, muitas vezes de forma brutal, para vender aos dentistas. Esses dentes, conhecidos como dentes de Waterloo, tornaram-se uma fonte significativa para dentaduras. A prática era tão difundida que se tornou uma parte, ainda que horrível, relativamente aceita da atividade pós-batalha. É um lembrete sombrio das realidades da vida e da morte nos séculos passados. O uso dos dentes de Waterloo foi apenas uma prática incomum na história da odontologia. Durante séculos, a humanidade buscou maneiras de substituir dentes perdidos, muitas vezes recorrendo a métodos que hoje nos parecem bizarros e até assustadores. As pessoas também tentavam transplantar dentes de doadores vivos, muitas vezes com resultados dolorosos e mal-sucedidos. Esses procedimentos eram arriscados e frequentemente resultavam em infecções graves. Felizmente, a odontologia avançou significativamente ao longo do tempo. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas, os dentistas puderam oferecer tratamentos mais seguros e eficazes. Hoje, temos opções seguras, eficazes e, felizmente, menos macabras para substituir os dentes. Implantes dentários modernos, por exemplo, são uma solução comum e confiável. Mas a história dos dentes de Waterloo serve como um lembrete dos caminhos muitas vezes estranhos e perturbadores trilhados na busca pelo avanço médico. Esses métodos antigos nos mostram o quanto a medicina evoluiu. Para saber mais sobre a história fascinante e às vezes perturbadora da medicina, explore recursos como o livro Stiff, A Curiosa Vida dos Cadáveres Humanos. Este livro oferece uma visão detalhada e intrigante sobre práticas médicas antigas. Você nunca mais verá uma ida ao dentista da mesma maneira. A história da odontologia é um testemunho da engenhosidade humana e da busca incessante por melhorias na saúde.